Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, né? Editora Autografia, e eu tenho deixado também nos vídeos o PDF do livro, né? Só que como eu estou com muitos vídeos, muita gente acessando, no canal Douglas Cavalcante, que eu estou todo de branco, está nesse canal também, no Projeto Vitória Cristina. Está na página do Facebook Livro Entre o Céu e a Terra. E na página também Projeto Vitória Cristina, no Facebook, né? E no meu perfil eu compartilho das páginas para o perfil. Então compartilho tanto o livro, tem que fazer a propaganda do livro, é claro, porque tem pessoas que não gostam de PDF e me mandam às vezes recado: poxa, eu li o seu livro em PDF e gostei, mas eu gostaria de adquirir o livro para me dar de presente para fulano, ciclano e pessoas de várias religiões. Porque eu no livro eu trago uma mensagem dentro de uma lógica, avaliando e analisando a vida do dia a dia. E hoje eu vou trazer para vocês, dentro da mensagem da Bíblia, um comentário que teve entre eu, pastor Douglas, e um outro pastor que eu não vou citar o nome dele, até mesmo porque com certeza ele não vai autorizar, que eu mostrei a ele dentro da Bíblia, algo que impactou ele e ele se calou no fim da conversa. Mas um comentário eu vou falar. Eu tenho esse direito, né? Vamos lá. O pastor fulano de tal, ele quis falar sobre o dízimo. Tudo por causa de uma passagem que eu botei no Facebook. Eu deixei claro que Jesus, quando veio à Terra, Jesus ele falou: eu sou o caminho. Está na Bíblia, irmãos. Está lá nos Evangelhos. E até hoje nós falamos e pregamos isso nas igrejas, na rua, nos hospitais, em casa mesmo, em qualquer lugar. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. A verdade é a verdade. Jesus é a vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos lá agora a interpretação disso. Jesus é o caminho. Eu sou o modelo. Eu sou o exemplo. A verdade, olha só, Jesus fala: eu trago a verdade, não que os outros não tragam, mas eu trouxe a verdade. Analisando bem, ele não está falando diretamente que outros trouxeram a mentira, mas Jesus colocou sobre ele toda a verdade. Como quem diz assim, mesmo que outros digam outras coisas, ou até andaram comigo, né, apóstolos, discípulos, que andaram com ele, mas Jesus diz: eu sou a fonte. A verdade é isso, eu sou a fonte. Vocês podem até ouvir eles, mas eu sou a fonte, a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que ele quis dizer? Se vocês não seguirem o que eu ensinei, o que eu vim instruir, não irão ao Pai. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus já veio dar todos os passos, por isso que se fala: siga os passos de Jesus. Aí eu comentei aqui no Facebook: Jesus não veio pregar religião. Pregou religião, Jesus? Jesus não fundou templos feitos por mãos humanas. Ao contrário, ia lá é para bater e para ensinar também. Ensinar o quê? O que não praticavam lá, né? Jesus não pediu dízimo. Jesus não pediu oferta, pediu 2 pães, se eu não me engano, foi 2 pães e 5 peixes. 2 pães e 5 peixinhos. E multiplicou ainda para o povo. Observe que Jesus, em todo o tempo, os milagres que Jesus fez, ele não pediu 1 centavo. É mentira? Não pediu nada, irmãos. Ah, mas o ministério de Jesus era mantido pelas viúvas, mas Jesus não pediu nada. É diferente, irmãos. É diferente. As pessoas se propuseram a ajudar eles, tipo agora. A minha esposa está programando, né, uma visita ao asilo amanhã, dia 27 do 1 de 2018. Nós vamos visitar um asilo. E ela lançou no Face, eu compartilhei. Tanto os vizinhos daqui como pessoas de fora estão enviando doações porque já conhecem o nosso trabalho.
Nós temos 2 filhos que partiram. Um foi para os céus, os 2 foram para os céus. Um foi em 2013 e o outro em 2015, a Vitória em 2015. E o Vitor em 2013. A Vitória com 15 anos, 5 meses após a festa dela, e o Vitor com 3 dias. E Deus nos presenteou com fenômenos que nós vivemos e lançamos o livro. O livro a gente não fala de religião, nada disso. É por isso que ele está sendo comprado por budista, evangélico, espírita, messiânico, judeu. Nosso livro já comprou várias pessoas que já compraram de várias religiões e continuam comprando. Porque no nosso livro a gente fala o que nós vimos e vivemos. Onde eu falo que mudei radicalmente. Tem pessoas que já perceberam minha mudança depois dos fenômenos que eu vivi com a minha esposa. Cada um dá um nome de EQM, experiência fora do corpo, como diz em 2 Coríntios 12, né? Viagem astral, cada um fala o nome. Só para intitular nome, tá? Então, depois dessas experiências, eu vi realmente o que é a vida. Eu entendi por que muitos nascem, outros morrem velho, outros morrem mais cedo. Tudo vem com um propósito. Tá. E tem coisa que eu vi que eu não convém falar. Eu conversei com Deus, orando a Deus, e eu senti angústia, como quem diz assim, não fala. Não fala, não fala. Existem coisas que na vida que é só para você. Você que está ouvindo o vídeo. Tem coisas que você não é para falar para ninguém, é só para você, né? Nem para minha esposa eu comentei algumas coisas. Tem outras coisas que eu comentei, mas não falo para ninguém, não sai daqui de casa, fica entre eu e ela. Então comentei esses assuntos e comecei a observar detalhezinhos da passagem de Jesus na Terra. E aí eu comentei no Face, falei, bem, chegou a hora de eu falar. Ah, mas porque você tem alguma coisa contra a igreja, o pastor Douglas? Como que eu vou ter contra a igreja? Sou nascido e criado no Evangelho desde os meus 7 anos de idade. Cheguei até a me afastar, mas fundei igrejas, fundei instituições, centro de recuperação, fundei centro de recuperação. Ajudei a fundar a creche, ajudei muitos asilos e continuo fazendo esse trabalho até hoje. Como amanhã nós vamos visitar um asilo. Só que amanhã nós vamos fazer um trabalho livre agora. Começamos, depois que vivemos esses fenômenos, de 2016 para cá, começamos a fazer um trabalho igual a Jesus, livre. Não fundamos de igreja, nada disso. Poderia fundar, conheço todos os trâmites. Tenho conhecimento suficiente e também tenho condição financeira para me chegar lá e legalizar uma igreja. Mas a visão não é essa. A visão é de plantar e de seguir os passos de Jesus. Fazer o que Jesus fazia. Né? Por isso que ele não fundou templos. Nós somos o templo. Aí ele botou aqui, dízimo é obediência ao pastor. E oferta. E oferta é amor. Ninguém cobra nada. É o livre-arbítrio. Achei até bonito da parte dele. Como que ele diz aqui. Na minha igreja tem um dízimo, mas eu não cobro. Existe o dízimo, mas eu não cobro. Dá a quem quiser. Né? É só estudar a palavra. Tá tudo aí. Mas dentro da própria palavra, você vê que o próprio Jesus não cobrava dízimo, nem falava. Ele nem citou no dízimo Jesus. A lei e a graça andam juntas. Se você quiser plantar o seu dízimo pode ser dízimo pode ser de 10%, que é 10%. Mas se você quiser dar mais, você pode dar mais todo mês. Você vai assumir um compromisso com Deus. É você e Deus. Não é a igreja que tem que impor você de dar. Eu conheço casos aí de dízimo. Eu conheço casos. De repente você conhece também. A pessoa tinha que pagar a prestação da casa e tinha que pagar o dízimo. Ela foi mandada embora. E aí o pastor falou, não, tem que pagar o dízimo. Dá o teu jeito, corre atrás e paga a prestação da casa. E a pessoa não conseguiu dar o jeito dela. Ela deu o dízimo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Quando foi ver, ela já estava enrolada na prestação da casa. Lá na frente, sabe o que aconteceu? Ela perdeu a casa, a Caixa tomou a casa dela de novo. Porque ela não estava dando a prestação da casa para dar o dízimo. E aí, quando ela foi comentar com o pastor só pôde fazer, pô, lamento muito, que eu posso fazer uma oração por você. A própria pessoa me contou isso. E eu conheço esse caso, entre outros, e você deve conhecer casos assim também. E aí ela perdeu a casa, a família viveu só de aluguel, não sei nem mais como é que está, que eu perdi o contato dessa pessoa.
Eu sei que todo mundo se afastou da igreja revoltado com... Deus não é culpado disso, não. Então tá aí a questão que eu estou falando, tudo vem por amor, irmãos. Isso é só um caso entre vários que acontece por aí. E aí eu respondi a ele. Deixa eu tirar o óculos aqui, que meu óculos é para longe. E aí eu respondi a ele: Deus não precisa do dízimo de ninguém. Nós somos a igreja. Jesus veio trazer a graça. De graça recebei, de graça dai. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está lá em Atos, capítulo 17, 24. O próprio apóstolo Pedro fala isso. Porque lá em Atos 2,42, Pedro ele instituiu a igreja primitiva com o propósito de aplicar aquilo que os outros templos da época não faziam. Falavam de ajudar, de abençoar e nunca fizeram isso. E Pedro, ele fundou o ministério dele, né? Que quando Jesus ele fala para ele: Pedro, sobre você eu coloco a pedra fundamental, Jesus diz para ele não abrir templo. Jesus não falou isso. Mas Jesus falou para ele: eu coloco sobre você os meus ensinamentos. Você andou comigo, você viu o que eu fiz. E Jesus não abriu templo. Quando Jesus fala ide pregar o evangelho a toda criatura, ele não falou ide fundar igrejas. Mas as pessoas na maldade, a maioria na maldade, nem todas, algumas até com um bom pensamento, boas intenções, existem ainda bons templos que praticam realmente algumas coisas, não totalmente, o que foi feito lá em Atos 2,42 da igreja primitiva. Mas são poucos, de 1 milhão tu tira 1 ou 2. Deixa eu ver aqui. Atos 17, 24. Deus habita em nós. Eu botei para ele. E nós determinamos o que tem que fazer de melhor. Por exemplo, eu tenho um salário. Então eu congrego numa igreja que eu vejo que é séria. Entra o dinheiro que entra ali. O pastor fala, entrou X... e saiu X para pagar luz, para pagar isso, pagar aquilo, e sobrou X. E esse X, o que vamos fazer, igreja? Alguém tem algum projeto, alguma coisa? Vamos estudar, vamos analisar. Uma igreja séria faz isso. Tá me entendendo? Ah, não, entrou X, sobrou X, o pastor vai ganhar 10 mil. Para que o pastor ganha 10 mil, irmãos? Para quê? Será que ele não vive bem com 3 mil reais? Para ele, vamos supor, 2 filhos, a esposa não mora de aluguel, ele tem a própria casa dele, será que não vive bem? Ah, e outra, se ele quiser ter a casa dele, então a igreja faz uma casa dentro da própria igreja e deixa ele ser o zelador, porque ele é o pastor. Quer falar com ele, vai na igreja. Atende ele ali, o tempo todo ele está ali. Vamos lá. Deus habita em nós e nós determinamos o que melhor fazer com nossas finanças. Não existe limites, deve existir amor, porque o amor definirá o melhor do que fazer. O dízimo não condena e nem prospera. O que prospera é o amor incondicional. Então eu botei aqui, olha só agora. Durante anos não dou dízimo. Após despertar e ver que sou livre. E nunca deixei de prosperar. Pessoal, assim como eu, conheço inúmeros amigos, até de outras religiões, que não dão dízimo e prospera. Aí não, porque está escrito lá que o cortador, pessoal, não tem nada de cortador. Isso é simbólico. Isso foi da época da lei. Isso é uma simbologia, para dar o exemplo. A igreja tem necessidade do dízimo, mas não dízimo forçado. É o dízimo apresentado. A igreja, o que a igreja está precisando, e cada um dá aquilo que puder dar. Templos feitos por mãos humanas. E que também nós, como eu, que hoje não frequento mais, constantemente, até visito alguns amigos, né? Falar comunhão dos santos, a comunhão dos santos, você não precisa estar lá dentro não, eu tenho comunhão com várias pessoas. Você entra no meu perfil do Facebook,
ver a quantidade de pessoas que eu estou sempre postando lá, as fotos que eu visito, são inúmeras pessoas, pessoal. Que eu faço o trabalho que Jesus fazia. Eu visito os lares, os hospitais, os asilos, os orfanatos, minha esposa me acompanha, né? E eu acompanho ela também, que ela programa algumas coisas. Presídios, quando eu pude visitar, já tem um tempo que eu não visito, mas em todo o tempo eu estou fazendo a obra de Deus debaixo do viaduto, ajudando um mendigo, uma pessoa, uma família que está precisando de uma cesta básica, pagar um gás, pagar uma luz. A gente vai lá e ajuda sem estar dentro do templo. Olha só, como é que não pode? Se o próprio mestre ensinou isso, Jesus ensinou os passos dele, aí eu comento isso aqui, né, com o pastor. E aqui, ó, eu dou muito mais, eu falei para ele, eu dou muito mais do que o dízimo. As instituições filantrópicas, eu ajudo uma instituição chamada Portas Abertas. Já tem um tempo que eu não dou ajuda, porque eu estou dando ajuda a outro lugar. Mas quando eu posso, voluntariamente vou lá e dou ajuda a eles, né? E tem outras instituições aí, Médicos Sem Fronteiras, quando eu posso ajudo, né? E essas instituições que a gente visita, a gente sempre leva recurso. E estamos fazendo a obra, igual o mestre fazia, né? Aos necessitados das ruas, entre outros. O dízimo foi lei no Velho Testamento, para o povo judeu, né? Eu coloquei aqui. E é até hoje, para alguns judeus que vivem na lei, mas existem mais de 100 mil judeus hoje que vivem na graça, que já aceitaram o Mestre Jesus e reconheceram ele como Messias. Aí eu botei aqui, e nunca deixaram de prosperar essas pessoas que ajudam também, como eu. Eu coloquei aqui para ele, né? Deus se agrada com a atitude de amor. O amor não é dizimar, amar está pronto para dar de coração sem querer nada em troca, tá? Que é outra coisa, muita gente dá querendo alguma coisa em troca, tá? Mas respeito a sua posição, botei para ele. Aí ele botou assim, pessoal, olha só, isso aqui que foi forte. Então monte uma igreja na sua casa, porque as despesas de uma igreja não se paga com vento. Ela precisa se manter aberta para que vidas tenham oportunidade de conhecer Jesus. Pessoal, tem pessoas que conhecem Jesus fora da igreja. Inúmeras pessoas. Conheço várias. Como eu falo, eu faço há anos trabalhos. Muitas eu ganhei fora da igreja para Jesus. Pessoas aceitaram Jesus dentro da casa delas. Eu fiz o apelo, aceitaram Jesus dentro da casa delas. Conheço pastores que fazem um trabalho igual ao meu e batizam pessoas. Eles vão, pregam o evangelho, batizam e não pertencem a ministério nenhum. Tem o próprio ministério deles livre. E a pessoa é transformada. Às vezes dentro da casa, na rua. Quando você leva uma palavra verdadeira, a pessoa recebe de coração aberto. E ali começa o trabalho dela. Ela tem que começar a ler a palavra, a Bíblia, começar a orar, buscar Deus. Se ela quiser congregar ou não, isso depende dela, mas isso não tem nada a ver com a salvação é individual, a prestação de conta é individual. Não existe desigrejado, porque nós somos a igreja, tá? Aí botei aqui, aí, né, ele botou, monte a igreja. Aí ele botou, e tem mais, quem conhece a palavra sabe que o ministério de Jesus era mantido pelas viúvas. Aí eu falei aqui para ele, né? Qual foi a igreja que Noé abriu e frequentou? Perguntei a ele. E Abraão aprendeu com quem a servir a Deus? O ser humano, quando pertence a algum tipo de doutrina e religiosa, se acha muito sábio, chegando ao ponto de ofender os outros por causa de sua religião. Irmão, você não precisa frequentar uma igreja para servir a Deus e a Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Somos o templo do Deus vivo. E onde estivermos com o pensamento no Deus Todo-Poderoso, ali Ele estará. O ser humano precisa entender que é o templo de Deus, aqui na terra. Nós somos o templo de Deus. Então eu botei isso para ele.
O que você precisa é limpar esse templo, quer dizer, limpar o seu coração espiritual, né? E começar a servir a Deus de um modo que o agrade. Que agrade a quem? A Deus. Um modo íntegro, uma pessoa humilde, simples, reconhecedora dos seus pecados, uma pessoa que vai buscar uma mudança interior, que aquilo que está em você de dentro vai refletir fora para as outras pessoas verem que você é um homem ou uma mulher de Deus. Ou um espírito de Deus, que é melhor, porque nós não somos o corpo físico, nós somos o corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44, lê lá que você vai ver. Ofereça oferta de gratidão, respeito, amor, humildade, obediência. Olhe para seus irmãos e seu próximo com misericórdia e não com desprezo. Tenha misericórdia de todos, porque todos somos seres humanos e cometemos pecado, né? Só Deus pode julgar, né? Eu coloquei aqui. Não despreze os outros. Siga o exemplo de Jesus. Seja humilde. Não seja orgulhoso. O Espírito Santo habitava em Jesus porque ele respeitou aquele corpo onde Deus habitava e colocou as mensagens a serem pregadas em seu coração. Por isso que Deus deu todo o recurso a Jesus. Que Jesus, ele sempre teve esse temor, agora do outro lado, né? No lado espiritual. Mas quando estava aqui em carne, encarnado, Jesus sempre respeitou o Criador e obedecia a ele, né? Então, se nós honrarmos nosso corpo e levarmos a sério quem somos, o Espírito de Deus habita em nós. E fará a obra dele. Cada um de nós veio a essa terra com uma missão para a obra de Deus. Eu sempre falo de missão, né? Observe que cada um veio com um propósito. Eclesiastes capítulo 3. Mas a maioria se desviou do caminho do Senhor. Infelizmente, a maioria. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desviado, pessoal. Igreja é feita por mãos humanas. É isso que eu estou falando. Infelizmente, eu conheço várias pessoas que estão dentro da igreja, passam por você, não fala contigo. Não quer saber se você está precisando de alguma coisa, se você é necessitado ou não, porque ela criou o hábito de estar lá como se vai a um shopping, como se vai ao médico. Ela criou um hábito. Ela ainda não abriu os olhos e entendeu que ela é a igreja. Que ela tem que fazer a diferença em qualquer lugar, no trabalho, em qualquer lugar, em casa, na rua, né? Aí eu botei aqui. Cada um de nós veio com uma missão na terra. Nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, versículo 16. Deus, ele fala como morar conosco? No nosso coração espiritual, não é o de carne não, porque o de carne vai ficar aqui. Agora a gente vai sair daqui, deixa o corpo físico aqui, o espiritual vai prestar conta. O corpo espiritual. Aí já é a parte dos fenômenos, onde eu falo em alguns vídeos meus, se vocês acompanharem aí, vocês verão. Hoje em dia se constrói templos, eu botei para ele. Isso daqui abalou um pouco ele, de repente vai abalar você, mas é verdade. Eu estou falando que estamos vivendo, pessoal. Muitos constroem igrejas hoje como supermercado, eu botei para ele, shoppings, ou qualquer outro tipo de comércio. Com fachadas chamativas, ambiente luxuoso, com o objetivo de quê? De atrair as pessoas, enriquecer seus donos, quer dizer, promete riqueza, e se esquece de edificar a igreja de Cristo, que é quem nós, que é o coração da pessoa. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os grandes profetas foram guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, né? E não por igrejas. Deus é que os conduzia e conduz até hoje aqueles que dão ouvido a ele. Os seguidores de Jesus se reuniam onde? Um nas casas, outros nas praças. O objetivo era o que? Adorar a Deus, irmão, em todo lugar, em todo tempo, né? E pregar o evangelho de Cristo. O que é o evangelho? Amar, perdoar, viver com decência, com ordem, né?
Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Então botei aqui Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Pode abrir aí a sua Bíblia, Colossenses 4, 15. Né? Saudações a Ninfa e para a igreja que se reúne em casa. A igreja é onde você estiver se reunido. Por exemplo, toda terça-feira aqui no meu lar eu faço culto no lar. Então há momentos que está só eu e minha esposa, há momentos que vem um visitante, vem um amigo, vem uma amiga. Porque a todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Você mesmo, sendo mau, sabendo das coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. Quer dizer, aquele que pede a Deus, ele dá a resposta, ele responde. Lucas capítulo 11, versículo 10 até o 13. Você lê aí, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10 ao 13. Eu orei e pedi a Jesus que enviasse o Espírito Santo para nos ensinar, pois eu e minha família decidimos servir a Ele. Realizo o culto em meu lar toda terça-feira, botei para ele. Não peço um centavo. Trabalho, alguns irmãos também. Quando precisamos, se ajudamos uns aos outros. E até quem não participa do culto no lar, ajudamos também quando há necessidade. Porque somos todos irmãos. Eu mandei isso para ele, irmãos. Isso tudo aqui eu pratico. Deus quer ser recebido pelos seus filhos em suas casas. Quer ver a família o que? Unida, adorando, cantando louvores a Ele. O que Ele vê são apenas pessoas, crentes, que só lembram dele quando vão à igreja ou quando estão numa situação difícil. As pessoas já estão se conscientizando, eu botei aqui para ele, que elas são o templo de Deus, a igreja. Porque já existem inúmeros casos. Eu tenho conhecido inúmeros líderes e até ovelhas que já entenderam que elas são a igreja. Tá? E fundei muitas igrejas, botei para ele. Né? Assembleia de Deus, Casa da Bênção, Batistas. Sempre fui ativo na obra, até Deus me revelar em arrebatamento. Né? De espírito que nós somos a igreja. Em Corinto e Filipenses, a igreja está voltando a se reunir em casa. E falei aqui para ele que eu tenho um amigo meu que foi em Filipenses, e em Coríntios, ele é marinheiro mercante, evangélico, e que ele ficou impressionado, porque várias igrejas lá, hoje são shoppings, são centros sociais, são casas de recuperação, e a igreja começou a se reunir em casa de novo, as pessoas, o povo começando a fazer reuniões em casa. O que Paulo começou há mais de 2000 anos atrás está voltando de novo. Parece que o tempo está voltando todinho. Eles entenderam que eles são a igreja e que não tem que abrir porque o homem confunde as coisas e começa a desviar para um outro lado. Então eu botei aqui para ele. Nós somos a igreja Shalom Adonai. Aí eu botei para ele Pastor Douglas, capelão, psicoterapeuta holístico e escritor. Né? Porque ele achava que eu era só um membro. E aí quando eu botei isso para ele, e ainda botei para ele, entre na minha página no Facebook, né? Precisava botar isso? Não. Para ele ver as fotos e ver. Tá me entendendo? Os meus trabalhos, tá tudo postado. Isso é o que eu postei do Facebook para cá fora, que é muito mais, irmãos. Que eu já fazia, não tinha o hábito. Eu comecei a postar foto para motivar as pessoas a ir à igreja, fazer um trabalho. Só que hoje eu já entendi. Hoje estou com a mente mais evoluída. Hoje Deus me revelou muita coisa que estava em oculto. E tenho feito esse trabalho. Não que eu, como eu falei, não que eu seja contra a igreja. Quando a igreja, ela é e atua como igreja. Como igreja, lá em Atos 2,42. É um modelo da igreja primitiva. Quando não, para mim é só comércio. Não é igreja. Tá? Igreja para mim é Atos 2,42. Se a sua igreja é igual a Atos 42, 2,42, igreja primitiva, é igreja. Se não for, para mim é comércio. Tá? E ele, aí ele respondeu para mim, depois que eu botei isso. Sem mais, meu amigo. Siga com teus conceitos, né? Cada um dará contas no dia do juízo.
E eu não fui chamado para discutir a palavra, mas para pregar e ganhar vidas. E é que eu botei para ele, amém. Eu sigo não os meus conceitos, eu botei para ele. Eu sigo o que Jesus ensinou. Botei para ele os passos do mestre, né? Até que ele tem uma boa intenção, né? Mas só que eu não sei como ele atua lá. Mas por que eu estou falando isso para você, pessoal? Porque infelizmente hoje a maioria dos líderes, a maioria, principalmente de ministérios gigantescos, eles se sustentam da palavra com exploração, e vocês sabem disso. De graça recebei, de graça dai. A Bíblia ensina isso. Existem pessoas aí que para pregar, eu tenho, nas igrejas que eu tenho ido levar a palavra, a mensagem, tem pastor que às vezes pergunta a mim, com a minha esposa a gente vai dar o testemunho de superação, motivação, levamos os livros, e de revelação que Deus nos revelou. Tem pastor que pergunta assim meio que, Pastor Douglas, Pastor Douglas, o irmão cobra muito caro para vir à minha igreja? Irmãos, eu me sinto às vezes envergonhado. Como pastor, vi isso de um outro pastor. Aí quando eu falo, pastor, não cobro nada. Se o senhor quiser dar uma oferta, se o senhor quiser comprar os nossos livros, se o senhor quiser pagar a passagem, ou fazer um lanche aí, o senhor fica à vontade. Se não quiser, a gente vai do mesmo jeito. Porque eu trabalho. Eu trabalho justamente para não dar esse motivo. Então, meu amado e minha amada, que Deus te abençoe, tá? Você não é proibido de ir à igreja, mas eu te apresentei aqui a palavra de Deus. A igreja somos nós, e quando estamos em comunhão com os santos, é estarmos reunidos com Ele, orando, falando da palavra, né? Louvando, adorando, em qualquer lugar. Pode estar no teu trabalho, pode estar debaixo de um viaduto, pode estar na praia, pode estar em qualquer lugar, até na Lua, se quiser, em Júpiter, Marte, você que sabe, tá? Mas estamos reunidos ali, em família, fez uma oração, cantou uns louvores, leu uma palavra, fica à vontade, independente da forma, mas estamos reunidos, falando do amor de Deus. Que Deus te abençoe, pessoal. Um forte abraço. Shalom Adonai.